Está entrando no ar mais um Planeta SPM. Hoje, o tema da nossa conversa vai ser a crise na Grécia e na União Europeia. 2 anos depois da aprovação do pacote de austeridade que quase levou o país a sair da zona do euro, a Grécia ainda sofre os efeitos da crise, que já se alastrou para o oeste da Europa e está chegando no Brasil. Para conversar comigo sobre esse assunto, convidamos o professor Orlando Sampaio, professor de Finanças Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Obrigado, professor. Lembrando que essa entrevista está sendo mostrada ao vivo no portal de jornalismo da SPM. E se você quiser mandar uma pergunta para a gente, por favor, mande para o Twitter/PlanetaESPM. Professor, a minha primeira pergunta, eu gostaria de citar um livro de um jornalista americano chamado Michael Lewis, jornalista especializado em economia, o livro dele chamado Boomerang, que investiga as origens dessa crise de 2008. E ele escreve uma frase bastante forte sobre essa crise, principalmente na Grécia. Mais do que uma questão econômica, a crise é uma questão cultural. Os gregos são um dos povos mais corruptos do mundo. Ele faz referência à fraude nos balanços da Grécia, nos balanços do governo grego, que foram um dos estopins da crise. Você concorda com essa afirmação? Concordo. Porque um dos pilares da zona do euro é que todos os países que pertencem à zona do euro, eles tivessem uma disciplina semelhante. Então, por exemplo, endividamento, a parte de geração de PIB, tudo, que eles cumprissem certas metas. Isso era uma condição essencial para a estabilidade na zona do euro. E quando veio à tona a crise, eles viram que a Grécia não estava realmente seguindo aquelas guias que eram necessárias para que ela estivesse na zona do euro. Então, o endividamento era muito alto, você tinha muita corrupção no governo, os gastos de governo eram muito grandes. Então, eu concordo plenamente que justamente essa maquiagem nos balanços, a maquiagem nos números, foi uma das causas de que o sinal vermelho não tivesse acendido antes. Na verdade, o sinal vermelho aconteceu apenas no momento que a Grécia não conseguiu mais dinheiro para rolar a dívida dela. Então, como que ela fazia? Para ela manter esse endividamento, para ela manter funcionando e manter esses números, ela tinha que ir pegando cada vez mais dinheiro no mercado financeiro. E quando, por causa da crise dos Estados Unidos de 2008, final de 2007, começo de 2008, os investidores não quiseram mais emprestar esse dinheiro, daí vieram esses números à tona. E a questão da confiança acho que é o mais importante nesse caso, né? Como uma empresa que deixa de ser solvente, o país também, a lógica é a mesma. Justamente. Com o país é a mesma coisa e até pior. Porque no caso de uma empresa, veja bem, se ela vai à falência, se ela não tem dinheiro para pagar as dívidas, o que acontece? Ela vende os ativos, né, para pagar os credores. No caso de um país, o que ele pode fazer? Ele não pode vender os ativos dele, não pode vender o país. Ainda mais no caso da zona do euro, num país que pertence à zona do euro. Porque, em última instância, se essa dívida for, por exemplo, se ela tivesse mantido os dracmas como moeda, se ela emitisse mais dracmas e pagasse com a própria moeda essa dívida, ok, estava pago. Porém, no caso dela estar na zona do euro, ela não pode imprimir mais dinheiro. Então, qual que é a saída? E quanto atrapalhou a Grécia a questão do crédito fácil, né? Que ela tinha acabado, no começo dos anos 2000, ela entrou na zona do euro e ela começou a ter o mesmo poder de compra do que os países teoricamente mais envolvidos do que ela. Atrapalhou esse crédito fácil? Você acha que a Grécia ela não se cuidou nesse caso? Ela começou a comprar muita coisa? Sim, justamente. O que acontece? Como eu falei, para estar na zona do euro, ela tinha que ter uma disciplina fiscal muito rígida, de acordo com os padrões que estão na convenção que criou a zona do euro, né? O que aconteceu? Ela começou a gastar mais. Então, agora eu sou um país forte, eu posso gastar em euro. E, como eu falei, ela começou a gastar muito e, para cobrir esse rombo,
começar a tomar dinheiro no mercado financeiro. Então, esse crédito fácil que ela tinha, porque, teoricamente, o risco dela seria mais ou menos como o risco da Alemanha, que quem está emprestando a maior parte do dinheiro hoje. Isso aí justamente deu esse efeito, né? E agora, tem o efeito justamente contrário. Se a Grécia, ela estava maquiando os balanços, né, dela, quais são os outros países que também podem estar fazendo isso? É isso que eu gostaria de perguntar. A União Europeia ela criou medidas para evitar agora que outros países maqueiem seus balanços? Sim, criou. O que ela tem? Ela tem um esquema que eles chamam de revisão de pares, ou peer review, né? Então, essa revisão de pares, o que é? Na verdade, são os outros países que vão até o governo desses países, né, para ver se realmente, fazer uma auditoria, se realmente esses números que eles estão mostrando, eles são reais ou se são maquiados. Bom, vale a pena lembrar que esse programa é feito por alunos do 5º semestre de jornalismo da SPM e vamos fazer um intervalo agora. No próximo bloco a gente vai conversar sobre a política de austeridade que gerou protestos violentos nas ruas de Atenas. Já voltamos, até mais. Sport, Chanel.